Olá, eu estou Aristeu nessa encarnação e hoje vou fazer a preleção. Nós vamos falar do capítulo 93, o Evangelho à Mulher, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. Para fazermos a abertura, peço a todos que elevem o pensamento ao mundo espiritual, ao mundo maior, e assim possamos então realizar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Muito bem. Nosso irmão Emmanuel traz então que o apóstolo Paulo, em alguma das suas cartas, deixou uma impressão de que ele estava sendo muito rígido com as mulheres. Mas na verdade, de acordo com Emmanuel, o que ele traz para nós é exatamente que Jesus, no seu evangelho, aproximou mais a mulher do homem do que era nos tempos antigos. Os judeus, nós bem sabemos que Jesus era judeu e na época ali onde ele conviveu, né? Então o povo ali tudo era judeu. Nós sabemos que os judeus então tinham a mulher mais como algo secundário. E Jesus trouxe para nós, e trouxe para os judeus, exatamente a valorização da mulher, através principalmente da sua mãe, amadíssima Mãe Maria, né, da conversão de Madalena, das duas irmãs de Lázaro, que muito bem receberam Jesus em sua casa. Então tem várias passagens em que Jesus, né, traz essa igualdade com as mulheres. E isso é muito bom, porque exatamente Jesus trouxe o quê? Somos todos filhos do Pai, iguais, irmãos entre nós. Sabemos muito bem que no mundo espiritual, mais avançado, quando chegarmos lá, no mundo de regeneração, e após passar pelo mundo de regeneração, chegarmos, de acordo com a classificação de Kardec, aos mundos ditosos, não, o espírito não tem sexo. Então não tem o masculino, não tem o feminino, não existe o gênero. O que hoje em dia acontece muito, obviamente, fora do cristianismo, que dentro do cristianismo existe esse paralelo, existe essa horizontalidade entre o homem e a mulher. No Ocidente, principalmente, né, onde prepondera o cristianismo, a mulher tem se destacado em vários setores, inclusive em setores profissionais em que o homem antes dominava. Então isso tudo é muito importante. É importante para quê? Importante que a gente possa se colocar neste mundo, nessa transição planetária, de uma forma igual e caminharmos juntos, homens e mulheres. O que nós estamos vendo também, um movimento planetário, nesse movimento planetário em que alguns insistem em dizer que é um movimento feminista, em que a mulher quer se projetar, e nessa projeção aí há algo que trazem para um lado como se fosse negativo, mas nós sabemos que dentro do cristianismo isso não existe. Isso que estão falando praticamente é fora do cristianismo. E fora do cristianismo, o que acontece? Aí há uma massa de movimento ideológica,
Aí entra a ideologia, e essas ideologias, sim, fazem exatamente com que haja uma ideologia de gêneros, né, para as crianças, o que é muito ruim. Nessa ideologia de gêneros, começam já, desde crianças, jovens, a perder exatamente a identidade, aquilo, quem sou eu. Até esta semana mesmo, eu recebi um vídeo das regiões ali da Europa, falando ali dos franceses, Paris, Amsterdã, né? E outras cidades ali grandes da Europa, apresentando assim, mulheres que querem buscar uma relação e um relacionamento, né, estável, hétero, com um companheiro, tem sentido dificuldades para isso. Justamente pelo movimento que está acontecendo de que as pessoas estão se tornando de uma forma, ou nós temos mais, além dos gêneros masculino e feminino, vários outros tipos de gêneros. Isso é algo aí que ideologicamente sabemos que não é do cristianismo, é de outra corrente. Então, dentro do evangelho, a mulher, sim, ela é bastante valorizada, e isso ocorreu a partir de Jesus. E ocorrendo a partir de Jesus, o que Paulo trouxe para nós ali em Cartas aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, anteriores ao 28, 23, 24, até o 30 mais ou menos, tem ali em que Paulo diz assim, ó: o homem deve amar a sua esposa, assim como ama a si mesmo. Esse exatamente a principal mensagem que Paulo nos traz. E nós realmente sabemos que além dessas mulheres que eu já falei, né, anteriormente, tem aquelas passagens que Jesus tem com as mulheres, né, em que Jesus ele cura a sogra de Pedro, em que Jesus encontra a mulher buscando água no poço, né? E conversa com a mulher, fala sobre exatamente o que mata a sede, é o matar a sede do espírito e não do corpo físico. E ela compreende que Jesus fala com autoridade. Então, e tem outras passagens também. E aí nesse ponto Emmanuel realmente traz para nós que não existe essa diferença em si. Sabemos que se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, né, nem mesmo os reis Davi e Salomão se escaparam, vamos dizer assim, de considerar as mulheres, né, de uma forma mais horizontal, ou seja, no mesmo nível, né? Davi, nós sabemos, teve o caso, né, de ter mais de uma mulher, mas principalmente de ter feito com que a mulher do seu capitão ficasse com ele e mandou o capitão para a linha de frente exatamente para morrer na guerra. E Salomão nem se fala. Salomão teve várias mulheres, principalmente com relação ao cristianismo e em relação exatamente cristianismo, não, desculpe, a Deus na época, né? E principalmente no sentido de que ele aceitou, né, se casar com pagãs. E também dizem, né, ou está dito lá no Antigo Testamento, que Salomão teve 700 concubinas. Então por aí a gente vê. Hoje, tirando o evangelho e que nós podemos falar do cristianismo, a gente vê em outras religiões também acontecendo isso, que aconteceu lá no princípio dos tempos. O islamismo, em que a mulher tem que andar um passo atrás do homem, né? A gente vê também algumas filosofias orientais. No Japão, a mulher é considerada, né,
não prioridade. Então, na China. Então, isso é importante que a gente tenha essa noção e que nós estamos sim no caminho certo. O caminho certo é trabalhar e seguir na seara do Mestre Jesus, na seara do Cristo planetário. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, vou encerrando minha preleção. Espero que tenha contribuído de uma maneira ou outra para que eu tivesse exprimido a minha ideia, tivesse sido bem claro no sentido em que somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus, filhos do Pai. E em Jesus Cristo somos irmãos. E assim, que o Mestre Jesus vos ilumine e que Deus proteja a todos nós. Encerrando, façamos uma reflexão em oração. Ó Mestre Jesus, mandai seus emissários para todos os recantos do nosso planeta Terra, levando uma centelha do vosso amor incondicional, que essa centelha possa tocar os corações e mentes de todos nós, encarnados e desencarnados. E, sobretudo, Senhor, que toque os corações daqueles que possuem uma liderança, por menor que seja, mas nessa liderança que possuam um poder de evitar conflitos, um poder que possa levar à reharmonização dos povos, de todos que aqui habitam essa grande casa que é o nosso planeta Terra. E dessa forma também que toque os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos expandir o amor fraterno, pois sabemos que o amor em ação é a caridade, e fora da caridade não há salvação. E que assim seja, que tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo período daqui para frente. Muita luz, muita paz.